do Exército, que nos orientou na formação de uma equipe em que o então depois acadêmico Celso Cerqueira Dias, que já falecido, e o outro diretor, médico sanitário, que também foi acadêmico, o Wilson Lopes da Fontoura, já falecido. Nós montamos uma estrutura e conseguimos vacinar antes de finalizar o governo do antigo Estado do Rio de Janeiro. Em 3 meses, 2 meses e meio, vacinamos a metade do Estado do Rio. Deixamos apenas a Zona Sul, que não deu para cobrir completamente. Mas fizemos como se fosse uma blitz, e que nós íamos em caravana e em 2 dias vacinávamos um pequeno município. Com o auxílio o apoio da comunidade local, da prefeitura, nós conseguimos um alto nível de imunização. Nessa ocasião, posso antecipar? Sim, sim. Nessa ocasião, o Estado não dispunha, só dispunha de um hospital voltado, dirigido para tuberculose. E nós criamos um auxílio do acadêmico, com auxílio do professor Coura, que era diretor, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Antônio Pedro. Conseguimos que ele nos cedesse para nomeação o acadêmico Sérgio Klein, que nos honrou na criação de uma primeira unidade de vigilância epidemiológica no Estado, ainda no Estado do Rio. Bem, não sei se eu estou sendo muito prolixo. Não, fica à vontade, por favor. Findo o governo do antigo Estado do Rio, eu passei a trabalhar no Rio de Janeiro, já no novo Estado, e fui trabalhar como técnico de planejamento e pesquisa na Subsecretaria de Saúde e depois Departamento de Programas Especiais. E aí, na segunda mudança de governo, depois do governador Faria Lima, entrou o governador Chagas Freitas, e ele precisava indicar o secretário de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o então secretário, o Silvio, que foi nosso colega, ele era o secretário da Guanabara e eu o secretário do Rio de Janeiro. Ele voltou a ser secretário do Estado. E ele indicou como secretário o subsecretário da Secretaria, como para ser o secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. E ele me levou como subsecretário para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E lá trabalhamos, e até o final, quando eu me aposentei. Esse foi o caminho da minha vida nos governos. Agora, a minha vida no Hospital Antônio Pedro. Quando eu estava no primeiro ano de medicina,
nós tínhamos aula de anatomia no Instituto Anatômico, lá em cima, no morro do Valonguinho. E em frente ao Instituto ainda funcionava o Hospital São João Batista, que eu comecei a me interessar, e quando eu passei a ver, era chefe do ambulatório de cirurgia, o Dr. Raposo. E aí eu frequentei algum tempo assim. E até logo depois, o Hospital Antônio Pedro passou a funcionar, em 51. Na mudança, e ele era municipal. Mas não tinha, a prefeitura não tinha recursos para mantê-lo com suficiência. Mas eu fui nomeado pelo hospital, não pela prefeitura, diretamente pelo hospital, como auxiliar técnico de anestesia e gasoterapia, já no 2º ano de medicina. E assim segui fazendo a carreira no Antônio Pedro como anestesista, até chegar à direção, à chefia do serviço. Mas ocorreu o incêndio, e no incêndio o hospital estava fechado por falta de recursos, e a greve dos funcionários pedindo aumento salarial. A comunidade toda de Niterói e do Rio de Janeiro e a sociedade médica se mobilizou e reabrimos o hospital. Mas aí o hospital passou a ser encampado pelo governo federal, passou a ser dirigido pelo Ministério da Saúde. E foi diretor o Dr. Gama Filho. E ele me levou para trabalhar junto com ele na administração do hospital. E eu fiquei, depois passou ao Hospital Universitário, e o primeiro diretor foi o professor de anatomia patológica, Barreto Neto. E o Barreto Neto me levou com ele, e o professor Nelson Coelho de Oliveira, que era o diretor administrativo, me levou como diretor adjunto. Depois entrou o professor Luiz Salles, e ele me nomeou superintendente do hospital com ele. Mas tudo passando o tempo rápido. Voltei, no final, a ser médico psiquiatra do ambulatório de psiquiatria no Hospital Antônio Pedro. E aí fiquei até me aposentar em 1990. Ocasião, mas já estava aposentado do Estado. Certo. Quando o Valdenir assumiu a prefeitura de Niterói e me convidou para ser o secretário de saúde de Niterói. E eu fui, e ficamos juntos até 1990. Nessa ocasião também convivemos com outra epidemia,
de dengue. Aí foi dengue. E aí, junto com a SUCAM, nós fizemos um pool para manter Niterói mais ou menos apoiado com recursos para sobreviver àquela epidemia. Nessa ocasião, criamos o Centro de Controle de Zoonoses, que temos o nome até, o Valdeni deu o nome até por homenagem ao meu pai, professor emérito. Hoje é a divisão de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. E essa é a nossa vida como médico, trabalhando no exercício da profissão e, direto ou indiretamente, procurando manter e honrar todos os princípios éticos e científicos da medicina. E aí concluímos a primeira parte. Muito bem, muito bem. Com licença, professor. Bom, eu só gostaria de complementar aquilo que o senhor já adiantou um pouco. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui na sua residência, revendo o senhor depois de tantos anos, mas eu tive realmente um início de carreira muito importante e devo isso ao senhor também. Eu tinha acabado de terminar a residência no DIP, isso em 73, 72, quando logo depois, e naquela época a gente era contratado no Estado o pistolão. E eu tive o pistolão na época do Dr. Celso Cerqueira, que foi colega de meu irmão dos Salesianos. Então eu consegui um emprego no Estado e já tinha sido indicado como professor lá do DIP. Quando chega em 1974, você já era secretário de Estado, né, de Saúde, e eclodiu a epidemia de meningite meningocócica, né? E o Estado do Rio, o antigo Estado do Rio, não tinha um setor de isolamento. Mas eu já trabalhava lá no Ariparreiras, que era de tuberculose. Então eu lembro que o senhor foi ao Antônio Pedro, nessa época, e conversando com o professor, não lembro mais se foi o professor Cora, ou se já foi o professor Walter Tavares, que era o Cora, pedindo que indicasse mais alguém para trabalhar lá no Ariparreira, no serviço que foi formado. Então foram convidados e aceitaram a professora Ana Bazan e o professor Silvio Torres, que eram lá do DIP, já eram professores do DIP. Então nós três fomos para o Ariparreiras e o senhor, com a sua competência, montou rapidamente uma enfermaria de doenças infecciosas, com mais ou menos, eu não lembro se foram 20 ou 30 leitos. Tanto é que nós, além disso, montou um laboratório que funcionava 24 horas por dia, com farmacêutico e bioquímico para fazer exame de líquor, né, que era importante para o diagnóstico. E isso fez com que a gente tivesse aliviado um pouco a enfermaria de doenças infecciosas do Antônio Pedro, que, como era uma enfermaria ligada à faculdade, tinha que ter uma variedade grande de patologias, de doenças internadas pelos alunos. Então, naquele, se não me engano, 2 anos de epidemia, nós internamos para mais de 900 doentes lá no Ariparreiras. Então, meu início de carreira médica, eu tenho que jogar na sua conta esse meu importante começo de vida. Foi muito proveitoso, foi muito
um aprendizado realmente muito grande. Por isso eu tenho que agradecer ao senhor essa sua participação na minha vida profissional. Muito obrigado. Não, eu agradeço tudo foi a sua bondade de colocar. Mas devo lembrar uma coisa aqui também, naquela epidemia, o professor Roché de Serba, no Instituto Vital Brasil, conseguiu fazer a vacina contra a meningite meningocócica C. Mas a produção era muito pequena, não dava para cobrir a coisa. Por isso, o Ministério da Saúde resolveu comprar do Instituto na França. Instituto Merrier. Merrier, na França. E aí pôde fazer a vacinação em todo o país. Mas vale aqui lembrar o trabalho do professor Rogério de Serba. Não, professor, esse projeto Memórias, eu digo ao senhor com um grau de emoção que, ocupando a presidência da ACAMERJ, nossa gloriosa academia, tem nos dado a oportunidade do resgate dessa história, dessas passagens muito importantes que talvez não estejam nos compêndios, né, da medicina, mas eu lhe digo com a pequena força da minha emoção que o senhor é um dos patrimônios da medicina do nosso estado. Digo isso aprendendo aqui com o senhor, vendo um pouco da sua história, mas de viva voz, vivenciando cada momento em que eu, administrativamente, sei como é difícil conquistar tudo que o senhor conseguiu conquistar na medicina e marcou a sua passagem, marca a sua passagem, e nós só temos realmente que agradecer. Penhoradamente. Há uma máxima nas academias, e na nossa não é diferente, que um grande professor só é um grande professor quando aqueles que foram seus alunos se tornam também grandes professores. E aqui eu estou diante dessa máxima. O senhor é um magnífico mestre e viu num dos seus pupilos, vamos considerar dessa maneira, um potencial que pudesse ser realmente uma continuidade sob os preceitos, como o senhor bem lembrou, da ética, do respeito, da ciência, como a medicina merece. E nossas identificações passam também por um detalhe que o senhor acabou citando, confirmado pelo nosso Luiz Sérgio Caim. Eu ocupo, professor, a cadeira número 45 da nossa academia. E cheguei à academia como membro titular na ascensão para membro emérito exatamente do nosso professor doutor Celso Cerqueira Dias. Então, esse laço, essa identificação passou a ser, nesse instante, para o nosso registro do nosso projeto, um elo fundamental, muito importante. O patrono da minha cadeira, sempre eu gosto de falar isso, é o professor Galdino do Vale Filho, médico exemplar da cidade serrana de Friburgo. Mas o senhor é patrono da cadeira 22 da nossa Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.
ter não trabalhado com ele, mas ter estado com o professor Heitor Carrilho antes dele falecer em 55. A memória dele está colocada na nossa biografia da academia. Professor, eu tenho aqui de praxe também alguns esclarecimentos aí mais ligados à sua vida, diria, para a Camerge propriamente. Então, eu gostaria de saber do senhor, que participou ativamente há cerca de 49 anos da formação da nossa academia, como é que o senhor, na época, imaginava a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro? Por favor. Bem, a academia, o sonho de criar a academia partiu do professor Francisco Pimentel e o doutor Carlos Tortelli Costa, quando o professor Francisco Pimentel apresentou, em 1960,